Nós vamos ler a carta aos Hebreus, o capítulo 4. Carta aos Hebreus, o capítulo 4. E se você acompanhou os últimos 2 domingos, esse é o terceiro, acho que nós estamos conversando um pouco sobre as angústias, as aflições da nossa alma e como as aflições da nossa alma colocam em xeque a nossa fé, a nossa experiência de Deus, a nossa caminhada na oração. Eu disse que há 2 domingos mais ou menos não, há 2 domingos, eu lhes falei sobre religião e evangelho. E domingo passado falei sobre a oração. E hoje gostaria de falar sobre essa maravilhosa experiência e oportunidade de buscar a Deus na certeza de encontrarmos a sua misericórdia e recebermos a sua graça. Então estou no capítulo 4 da carta aos Hebreus e leio o verso 14. E a palavra de Deus nos diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos orar? Deus nosso Pai, a Tua palavra está diante de nós e pedimos-te que pelo Teu Espírito Santo ela produza fruto em cada um de nós. Pedimos assim para o nosso bem, mas pedimos assim para a Tua glória. Para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Talvez a sua Bíblia tenha a tradução no momento oportuno, na hora certa. E a Nova Versão Internacional escolheu essa tradução, o momento da necessidade. Mas qual é o momento da necessidade? De que necessidade ele está falando? E que tipo de ajuda Deus nos oferece nessa necessidade? Certamente ele não está pensando que o momento da necessidade é aquele dia em que você está fazendo uma entrevista de emprego, não é o dia em que você está fazendo a prova do vestibular, não é o dia em que você está parado na 23 de maio ou na Marginal e começa a cair o dilúvio. Não é disso que ele está falando. O momento oportuno não é o momento do sequestro relâmpago. O momento oportuno, ele não pensava nessas coisas. Ele não estava pensando nas circunstâncias da nossa vida. Como se nós gritássemos a Deus e Ele viesse para remediar a nossa situação. Quando lemos a Bíblia, a gente precisa prestar atenção nos detalhes. E aqui nesse texto, um detalhe que não pode passar despercebido é o portanto do versículo 14. Portanto, isso significa que tudo que ele vai dizer a partir do portanto tem a ver com tudo que ele disse antes. Ele vem desenvolvendo um raciocínio. E a partir do raciocínio que desenvolve, ele diz, portanto, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos e aproximemo-nos do trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia. O que é que acontece em nossas vidas que nos coloca nessa situação de necessidade de nos apegarmos à nossa fé e de nos aproximarmos do trono da graça de Deus? Se você olha essa carta aos Hebreus, ninguém sabe quem escreveu essa carta. Orígenes, lá no 3º século, disse, na verdade, que só Deus sabe quem escreveu essa carta aos Hebreus.
E essa é uma carta que não foi escrita para uma igreja específica, para uma localidade específica, mas para os judeus convertidos. E no capítulo 1, o autor da carta se preocupa em mostrar a primazia de Jesus sobre os anjos dos céus e também desenvolve um raciocínio demonstrando a primazia de Jesus, inclusive sobre Moisés. E aí, então, ele começa a fazer uma comparação entre a jornada do povo de Israel, que sai do Egito em direção à terra prometida, Canaã, mas fica perambulando e peregrinando no deserto durante 40 anos, passando as suas dificuldades, e inclusive praticamente toda a primeira geração que sai do Egito, é liberta da escravidão do Egito, morre no deserto e não chega na terra prometida. O autor dessa carta aos Hebreus está dizendo, olha, é possível que você saia do Egito e não chegue ao melhor de Deus para a sua vida. É possível que você atravesse também um deserto e que enquanto atravessa o deserto, você acabe se perdendo de Deus e não desfrute do descanso, da bênção e da bondade de Deus para você. Olha aí, por exemplo, o capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Está fazendo uma advertência, cuidado. Vocês vão acabar se desviando de Deus. Capítulo 2, versículo 18. Por que é que vamos nos desviar de Deus, ou corremos o risco de nos desviarmos de Deus? Porque estamos em tentação. E o que é a tentação? A tentação é justamente esse momento quando nos aparenta melhor fazer qualquer outra coisa do que fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus contraria uma expectativa, um desejo, uma condição, exige um sacrifício. E quando nos vemos nessa situação, a vontade de Deus é colocada sob júdice e parece não ser a melhor coisa. Esse é o momento da tentação. Capítulo 2, versículo 18. Estamos sendo tentados. Assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Capítulo 3, versículo 8. O final do versículo 8 diz que durante o tempo da provação no deserto. Ele está comparando a nossa vida aqui a uma travessia do deserto. Ele está dizendo mais ou menos que a situação desses judeus convertidos, espalhados, dispersos, misturados ali no Império Romano que os perseguia, é muito semelhante àquela situação de um povo que sai da escravidão do Egito e atravessa o deserto. Para nós, parece mesmo que esse aqui é o Vale de Lágrimas. E ele está dizendo, cuidado, que no Vale de Lágrimas você vai acabar se desviando de Deus e cedendo à tentação. E aí no versículo 10 do capítulo 3, ele diz assim, cuidado, porque o seu coração pode se desviar, não reconhecer os caminhos de Deus, e a ira de Deus se levanta sobre você. Ele diz aí, por isso fiquei irado contra aquela geração. Deus dizendo daquela geração que saiu do Egito. Fiquei irado contra aquela geração. Por quê? Porque o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Então no versículo 12 do capítulo 3, ele diz, cuidado, irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido
pelo engano do pecado. Capítulo 3, versículo 16. Deus está se referindo àquela geração que saiu do Egito, atravessou o deserto, rumo à terra de Canaã. Capítulo 3, 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, isto é, morreram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aí já temos umas palavrinhas mais complicadas. Rebeldia, rebelião, desobediência, incredulidade. O autor da carta aos Hebreus está dizendo, cuidado, você vai ter o seu coração endurecido pelo engano do pecado, você vai acabar deixando que o seu coração se torne perverso e incrédulo, e você vai se tornar desobediente. Capítulo 4, versículo 2. As boas novas foram pregadas também a nós, as mesmas que foram pregadas a eles, estão sendo pregadas a nós. Mas de nada adiantou a eles, de nada lhes valeu. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Incredulidade. Capítulo 4, versículo 6. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Capítulo 4, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ora, qual é o momento da necessidade? O momento em que a fé está vacilando. Qual é o grande risco que estamos correndo? O risco de perder a fé. O risco de nos tornarmos incrédulos. O risco de nos tornarmos desobedientes. O risco de nos tornarmos rebeldes. O risco de darmos as costas para Deus. E é possível, sim, que nas circunstâncias da sua vida, e, parênteses, principalmente quando você alimenta a respeito de Deus expectativas que não deveria alimentar. Você espera de Deus coisas que não deveria esperar. E aí você passa pelo tempo da necessidade, da angústia, da tribulação, simbolizado ou representado pelo deserto. E aí você começa a ficar amargurado e amargurada com Deus. Você não vai blasfemar de cara, você vai ficar amargurado. Aquele um pouquinho ressentido, assim. Por que a gente está passando por isso? O que Deus quer? Você começa a orar de maneira assim, temerosa, mas um pouquinho audaciosa, dizendo, Deus, não estou entendendo qual que é a sua. Onde o Senhor quer chegar? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está querendo fazer? E aí você fica dizendo assim para Deus, estou aqui, me ensina, não estou recusando não, Deus. Fala comigo.
Por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Só que aí já tem uma certa oração assim piedosa, mas um pouquinho misturada com a murmuração, sabe? E com uma queixa de que Deus está deixando a dele e não está fazendo aquilo que lhe compete ou aquilo que você espera que ele faça. Aí brota aquela certa amargura no seu coração. Aí sabe o que vai acontecendo? Você vai esfriando. Você vai esfriando. Seu coração, que era quente em relação a Deus, ele vai esfriando. Aí você que buscou tanto na palavra, você já não lê tanto a palavra. Você que buscou tanto em oração, você já não ora tanto, porque você já orou, né? Você que estava comprometido em servir, comprometido e se dedicando, na hora em que você precisa, não vem o que você espera, aí você tira o pé do acelerador e de uma pessoa engajada, você se torna praticamente uma observadora das experiências de fé. Aí você liga o seu radar e começa a pensar e ver o que está acontecendo com os outros, mas você já esfriou. A partir de um momento, você não apenas esfriou, mas você se tornou cínico e cético. Quando alguém diz para você assim, Deus te ama, você dá um sorrisinho. Deus é bom, você... Só se for com os outros. Deus está cuidando de você. Você acredita mesmo nisso? Aí o seu coração já está bem machucado. Você saiu daquela leve murmuração, caiu no esfriamento e chegou num estado de descrédito, ceticismo. Você dá de ombros. Praticamente o evangelho para você se torna apenas e tão somente algo que está dentro de você como uma experiência cultural, do mesmo jeito que está dentro da gente ser brasileiro. Mas a gente já não canta mais, sou brasileiro. Não, já. Daqui a pouco você está com raiva de brasileiro. Você não quer mais saber de igreja, você não quer mais saber de pastor, você não quer mais saber da fé, você não quer mais saber de Bíblia, você não quer mais saber de nada. Você ganha uma certa ojeriza esse negócio todo. E motivos para você justificar esse seu processo de leve murmuração, esfriamento, ceticismo, incredulidade e rejeição, rompimento, ojeriza, não lhe faltam. E aí o próximo passo, sabe qual é? Você abre mão dos seus valores morais. E você vai para a Babilônia. Por que você abre mão dos seus valores morais? Porque se Deus não está aí para te ajudar, é bem provável que Ele também não esteja aí para te julgar. Se Deus não está aí para te dar uma força quando você está precisando, você pensa assim, bom, se Ele não veio me socorrer, também não vai vir me disciplinar. Aliás, Deus, que Deus! Aí você começa a falar, como eu ouvi uma pessoa abrindo o coração comigo essa semana, e choramos juntos, e aquele homem dizia para mim, bom pastor, se é que Deus existe, aí você cai nessa, e aí, como disse o Dostoiévski, né, se Deus não existe, tudo é permitido. Porque se você perdeu a conexão do seu coração com Deus, não tem por que mais você se sacrificar para manter uma vida agradável aos olhos de Deus. Aliás, que Deus? É isso que o autor da carta aos Hebreus está falando. É desse processo e desse cuidado que a gente tem que ter na nossa caminhada. E ele diz que nós devemos buscar o nosso sacerdote, o nosso intercessor,
aquele que nos coloca diante de Deus e coloca Deus diante de nós. E nós vamos encontrar misericórdia e a graça de Deus vai ser derramada para nós. E aí o autor da carta diz assim: e não hesite em procurar por Jesus e clamar pelo nome de Jesus. Por quê? Porque Ele vai entender você. Ele passou por tudo isso que você está passando. Ele sabe o que é isso aí que você está sentindo. Ele sabe o que é isso aí que você está pensando. Mas Ele não pecou. Mas Ele passou. E em tudo foi tentado como nós. Passou pela mesma ameaça. E eu fiquei pensando, que tipo de situação Jesus viveu e que se parece muito, ou se parecem muito com as situações que eu vivo. Que tipo de situações Jesus enfrentou e que se assemelham às minhas situações? Em que ocasião assim da minha vida Jesus olharia para mim e diria: calma que eu já passei por isso. Por exemplo, Jesus passou pela solidão. A solidão é um dos momentos onde a nossa fé é questionada em termos radicais. Pensa o seguinte: a senhora acabou de ficar viúva. Hoje é o dia do sepultamento do marido daquela senhora. A igreja está reunida, nós estamos em oração, ela está recebendo abraços, beijos, palavras de consolo, tem gente chorando com ela, mas o marido dela acabou de ser sepultado, ela volta para casa, a igreja não vai. No dia seguinte, algumas amigas ligam. No outro dia, mais 2 amigas ligam para ela, mas agora anoiteceu e ela está no quarto. E ela precisa mexer no guarda-roupa do marido. A igreja não está lá. Não tem ninguém no telefone. Não tem música. Não tem nada. Agora imagine dali a 1 mês, que todo mundo já se acostumou que ela ficou viúva. A vida seguiu. A vida seguiu. Até porque já outra notícia chegou. E aquela senhora que ficou viúva, em 1 mês se tornou notícia velha, problema velho, e agora vai ter que encarar a sua solidão. Hoje de manhã eu disse que sofrimento não me assusta, eu acho que sofrimento faz parte. E sofrimento não abala a minha fé. Quando eu ouço que alguém está sofrendo, isso não abala a minha fé. Eu não fico perguntando mais onde está Deus, aquele drama e tal. Já passei essa fase da minha vida. Mas o que me abala, que me machuca, é saber que tem alguém sofrendo sozinho. Porque aí eu fico perguntando assim, onde o cristianismo não está funcionando? Não tem gente solidária, generosa, não se construíram relacionamentos de afeto para que ninguém atravesse o deserto na solidão. Isso me machuca. Mas a solidão é uma coisa que Jesus vai dizer assim: já passei por isso. Eu já fiquei sozinho com o meu pai muitas vezes. E não foi por falta de pedir ajuda, não. Eu pedi. E não pedi para qualquer um. Eu pedi para Pedro, Tiago e João. E eles me deixaram sozinho no Getsemane. Já passei por isso, calma. Não tem nada errado com você. Se a solidão está te oprimindo, tem nada errado com você. Pode ter errado com Pedro, com Tiago e com João, mas com você está tudo bem. E também não tem nada errado com Deus. Pode ter alguma coisa errada com Pedro, Tiago e João, mas com Deus não tem nada a ver, porque Ele está contigo. Calma, eu já passei por isso. Outra coisa que imaginei Jesus passar foi o assédio do mal, que eu também passo, que você também passa. E quando eu digo assim, assédio do mal, não estou falando assim dos demônios que baba. Demônio que baba é fraco. Soldado... É chão do chão.
Esse demônio que fica urrando, babando, caindo no chão, esse daí, imagina, um sujeito desse se aproxima de você, você sabe que você acha que está falando com quem? Com um anjo? Com Deus? Que é um mensageiro de Deus? Você já sabe, é o diabo. É algum espírito mau, é uma pessoa perturbada, é algum malvado, é algum maligno. O pior demônio é aquele que chega com palavras sutis de elogio, que fala o que você quer ouvir, que se aproxima cheio de bondade, de solidariedade, dizendo que te compreende, que compreende a sua dor, e chega com o coração cheio de afeto, com palavra doce, palavras cheias de segundas intenções, de maquinações interesseiras para aproveitar o seu momento de vulnerabilidade e crescer em cima de você, te usar, te abusar, depois te cuspir. Esse é o pior demônio. É o que chega sorrateiro, chega bonito, chega bonita, chega com soluções mágicas, chega com promessas maravilhosas e você só vai embarcando. Só vai embarcando, mas essas pessoas que prometem tornar a sua vida mais fácil, resolver num piscar de olhos e estalar de dedos os seus problemas, são essas pessoas que vão gerar em você, no dia seguinte, uma crise de fé, uma crise de confiança em Deus, uma crise de confiança na amizade, uma crise de confiança nas pessoas, e daqui a pouco você está trancado e trancada, e não confia em mais ninguém, não se abre para mais ninguém, porque os demônios malditos seduziram você e tornaram você vítima do seu mal. Jesus diz assim: eu passei por isso, eu sei o que é isso. Porque o diabo também veio falar comigo. O diabo ficou preocupado que eu ia morrer. O diabo veio dizer assim para mim: não, Jesus, você é um cara super bacana, você não vai morrer não. Engraçado, né? Tem gente que a gente tem que falar, você vai morrer sim. Nossa, como você é frio. Não, eu estou falando pro cara, vai morrer. Se prepara, brother, tu vai morrer. Jesus quer colocar os pés no chão da realidade e o diabo quer tirar os pés de Jesus e levá-los para uma fantasia. O diabo ficou preocupado que Jesus ia morrer. Falou para Jesus: não, Jesus, não vai morrer não. E sabe como o diabo falou com Jesus? Falou pela boca de Pedro. Quando é um gadareno falando, o gadareno é um gadareno. O cara tem 5.000 demônios. Tem uma legião de demônios. Agora o Pedro não. O Pedro é o discípulo que está ali do lado dele. E aí, se você abre a sua Bíblia, capítulo 55 dos Salmos, você vai encontrar assim o salmista dizendo: olha, se fosse o meu inimigo que tivesse me ferido, me insultado, me machucado, me agredido, eu até entenderia, mas foi você. Eu jamais esperava isso de você. Eu jamais esperava que você, que deveria ser um instrumento do bem na minha vida, foi o grande instrumento do mal. E aí você experimenta traição, abandono, sabotagem, puxada de tapete. Aí vem o autor da carta aos Hebreus e diz assim: cuidado, eu já passei por isso. Se você vacilar, você vai projetar esse mal em Deus, você vai achar que Deus é culpado disso, você vai perder a fé, você vai se tornar amargurado com Deus. Cuidado. Não transfira para Deus o mal que as pessoas lhe fazem. E não vacile diante de pessoas que podem lhe fazer mal. Peça a Deus discernimento. Não se precipite em abrir o seu coração para gente que você não sabe quem é. Abrir a sua intimidade para gente que você não conhece.
Não faça isso. Jesus diz, olha, até mesmo aquelas pessoas que estão na mesa com a gente, elas podem ser instrumentos do mal. Então se cuida. Pensei mais. E a demora de Deus, hein? E quando você tem essa sensação que Deus está demorando para fazer o que Ele tinha que fazer? Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim que a esperança adiada traz tristeza ao coração. Pense numa coisa que você está perseguindo há muito tempo. E que enquanto você está perseguindo essa coisa que é boa, que é legítima, que é digna, você quer muito que isso se realize, que isso aconteça na sua vida. É um projeto que você tem. É uma reconciliação com alguém que ficou perdido lá atrás. É você orando por uma pessoa para Deus abrir os olhos dela. Enfim, alguma coisa legítima e digna que você está perseguindo, você está buscando a Deus por aquilo. E você se cuida, você se sacrifica, você anda na linha, porque você ainda tem aquela sensação de que se eu fizer uma bobagem, Deus não vai me abençoar. E você anda ali na linha. Só que a bênção não vem, a bênção não vem, a bênção não vem, a bênção não vem. E aí você começa a ficar de guarda baixa, começa a lamentar com Deus, o seu coração vai esfriando, você vai se tornando cético, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não está nem aí para mim, e a incredulidade vai encontrando lugar e espaço na sua alma. Frustração, hein? O irremediável. Quantos de nós precisamos conviver com o irremediável? Isto é, o leite já derramou. Filha, você já ficou grávida antes de casar. Pior, você já fez o aborto. Já fez. Agora você se olha no espelho e você pensa assim, fiz um aborto. Era para eu ter uma criança no colo hoje, já devia estar com 7 anos. Não vai ter. Aquela não, pode ser que venha outra. Mas aquela não. Você já fez. Não tem como voltar no tempo. É irremediável, a situação já se consumou, já se consolidou, já está estabelecida, já está posta como verdade. A frustração já se instalou. Aí Jesus diz, calma, passei por isso aí. Não que Jesus fez aborto nem ficou grávido. Mas ele diz, eu sei o que é conviver com alguma coisa que não vai mudar. No dia que eu olhei para Jerusalém, eu chorei e eu disse, quantas vezes Jerusalém eu quis, mas você não quis. Não tem como mudar o coração de Jerusalém. Não tem como mudar a relação de Jesus com Jerusalém. Jerusalém mata os profetas, apedreja os profetas, e Jerusalém vai crucificar Jesus. Não tem o que fazer. É assim. Ou quando Jesus sai de Nazaré e perguntam para ele, e aí Jesus, quantos milagres você fez em Nazaré? Nenhum. Por quê? Porque não me receberam lá. E você não está triste? Estou, claro que eu estou triste. Você não vai fazer nada? Não, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, está consolidado. Eu tenho agora que conviver com essa frustração de querer muito que alguma coisa tivesse acontecido diferente do que aconteceu e paciência. Então ele diz para você, cuidado, calma, eu já passei por isso. E o inevitável? O inevitável também tem coisas que não tem como evitar. É Jesus no Getsêmani. Senhor, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí o pai olha e diz, não é possível, filho. Não é possível. Foi para essa hora que você veio. Inclusive, queria dizer para você e lembrar para você
que a sua morte foi conhecida antes da fundação do mundo, e que a cruz, a sua cruz, ela não está subindo agora no Calvário, ela é conhecida desde antes da fundação do mundo, não tem plano B, isso aí não dá para mudar. Isso aí faz parte do ônus da sua vocação. Eu tomo isso para mim, que eu não acho também que eu tenho isso, nem você, mas eu tenho para mim assim, que eu falo para Deus, Deus, deixa eu mandar aquele cara lá para aquele lugar. Deus fala, não faça isso, filho. Eu digo, mas só um comentário no Face. Deus fala, não faz, filho. Isso aí não tem nada a ver com você. Você é dos meus. Não se comporte como se você fosse dos deles. Você é dos meus. Não faça o que eles fazem. Não faça como eles fazem. Esse aí é o preço que você tem que pagar para ser quem você é. Para ser o homem que você tem que viver desse jeito. A menos que você não queira ser o homem que você é. Eu digo, não, Senhor, eu quero. Então não faz. Não tem como mexer. Se possível, abre um parênteses aí, Deus fala, não dá. Não tem plano B para você, o seu caminho é esse. Essas coisas vão ocupando o nosso coração, essas angústias todas. Queria dizer só a última para você, não sei se acontece com você, comigo acontece, de que na nossa luta para a gente andar em retidão diante de Deus, andar segundo a vontade de Deus, convivendo com todas essas pressões, algumas inclusive que nos chegam ao mesmo tempo. Às vezes você está lidando com uma tentação, com uma crise aqui, com uma dificuldade ali, com uma enfermidade do outro lado, vem tudo misturado, e na nossa luta para não perder a boa, para não perder a cabeça, para não deixar o coração esfriar, para não desanimar, para não dar um pontapé na mesa, para não jogar tudo para o alto, a gente chega num ponto assim de esgotamento. E a gente diz assim para Deus, Deus, não estou aguentando mais. Não é que eu estou dizendo que isso não é verdade, não é que eu estou bravo com o Senhor, é simplesmente o seguinte, eu não tenho mais força. Não vou aguentar mais. Aí vem o autor da carta aos Hebreus e diz, calma, eu já passei por isso. Essa angústia persistente que está no coração da gente. Imagina Jesus no Getsemane, ele anda para cá, ô Pedro, Tiago, João, ora aí por mim. Aí ele vai lá, aí ora, aí ele volta. Ô Pedro, está orando, ô João, aí ele volta, aí ora mais, aí ele volta. E aí, ô Tiago, acorda aí, meu, ora por mim, cara. Aí ele volta. Fico pensando, se eu fosse pastor de Jesus, eu ia falar, ô, para, cara, já orou, está na mão de Deus, relaxa. Talvez Jesus olhasse para mim e dissesse, você já experimentou o que eu estou experimentando agora? Não, Senhor. Então fica na sua. Estou falando com meu pai. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz, olha, quando você estiver por um fio, quando a sua fé estiver balançando, quando você perceber que o seu coração está esfriando, quando você perceber que começa a tratar Deus com uma mescla de piedade e de murmuração, quando você começa a perceber que já não faz tanto sentido para você buscar as coisas de Deus, quando você começa a colocar os pés na desobediência, começa a perceber o seu coração ficando endurecido, cético, desacreditado, vem o autor da carta aos Hebreus e diz, apegue-se à sua fé.
e busque o trono da graça, para que Deus trate você com misericórdia e derrame graça sobre a sua vida. E se você puder criar essa imagem que eu queria dar para você hoje à noite, de quando você está buscando a Deus, e você está falando com Deus, você está até um pouco, você está falando o que não devia. E na hora que você está falando o que não devia, Deus, ele dá uma fechada de semblante assim. Se você puder imaginar que Jesus, nessa hora, chegou do seu lado, pôs a mão no seu ombro, te abraçou, olhou para o Pai e falou: Pai, tem misericórdia. Eu sei o que ele está passando. Eu passei por isso. Tem misericórdia e derrama da tua graça, porque eu estou entendendo ele, eu passei por isso. Essa mensagem extraordinária da gente ter um Deus encarnado, né? Que sujou os pés com a mesma poeira dos nossos pés. E que sofreu e passou e viveu tudo que a gente passa. E que conhece todos os labirintos da nossa mente, todos os labirintos dos nossos sentimentos. E fala: eu já passei por aí. Eu já estive aí. Vem comigo, me dá aqui a sua mão. Deixa eu segurar a sua mão, vem comigo, eu vou te levar para fora desse labirinto, isso vai passar. Quando você estiver atravessando assim aquele vale da sombra da morte, se puder imaginar que Jesus abraçou você e falou: vem comigo, confia em mim, eu já atravessei esse vale, eu sei como é que a gente chega lá do outro lado, vem comigo. Vem comigo, não desanime. Não permita que o seu coração fique endurecido. Vem comigo, deixa eu levar você, eu já passei por aqui, eu sei como a gente chega do outro lado. Vem comigo, não desanime. Não deixe de buscar o meu Pai é bom e sabe amar. Vem comigo. Não deixe o seu coração se perder e se desviar de Deus. Vem comigo. Eu sei o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está vivendo. E eu sei que a gente consegue chegar lá do outro lado, porque eu passei. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. O deserto não é o lugar final. O lugar final do nosso descanso é a terra prometida. Não desanime no meio do caminho. Não dê as costas para Deus na hora da aflição. Busque a misericórdia de Deus e peça que a graça de Deus se derrame na sua vida. E é isso que nós celebramos hoje aqui. O nosso sacerdote, sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. E não é um sacerdote humano. A carta aos Hebreus toda está escrita para dizer: esse sacerdote aqui é o Filho de Deus. Nós estamos celebrando Jesus Cristo, morto e ressurreto, que está vivo, nos abraça. E quanto maior a nossa angústia, a nossa dor, imagine que Jesus te puxa mais para perto. Eu sei, está escuro, você não está ouvindo nada. Mas não desanime, não pare de caminhar, vem comigo, eu te levo para o outro lado desse vale escuro. Eu queria que você tivesse essa oportunidade de fazer isso, derramar o seu coração, buscar misericórdia e buscar a graça de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E enquanto eu viver, a casa de Deus será o meu lar. Derrame seu coração diante do seu bom pastor. Ele está aqui. Está com o braço em volta de você. Busque misericórdia e espere a graça. Você não vai se arrepender. Não desanime. Não desanime. Continua sua marcha. Vamos celebrar o nosso bom pastor. Amém.